O que vejo nessa guerra entre os Estados Unidos e o Irã é uma armadilha. Após 20 anos de planejamento e construção, uma armadilha perfeita e bem escada. E este vídeo é minha tentativa de explicar exatamente como ela foi construída, porque os Estados Unidos caíram direto nela e o que a história nos diz que vem a seguir. Aqueles que se lembram do Vietnã, que viveram as promessas sobre armas de destruição em massa no Iraque, que assistiram ao Afeganistão se arrastar por 20 anos, já conhecem o formato dessa história, right? O que quero mostrar a vocês é o mapa por trás dela. Começa com o fato mais estranho sobre esse conflito, que a maioria das pessoas ignora completamente. 3 atores muito diferentes queriam que essa guerra acontecesse. Irã, Israel e Donald Trump, cada um por seus próprios motivos. E essa convergência de interesses é o que a tornou inevitável. Comece com o Irã, porque esse é o mais difícil de aceitar. 45 anos de sanções econômicas americanas levaram o Irã a um ponto de ruptura no início de 2026. E em janeiro daquele ano, as forças de segurança iranianas mataram milhares de manifestantes durante o que os observadores descreveram como a maior revolta doméstica desde a Revolução Islâmica. Pressão de dentro do país, pressão de fora, uma economia que estava estrangulada por quase meio século. O regime iraniano estava em uma situação explosiva. E um governo em tal situação busca controlar qualquer faísca que possa surgir, pois uma faísca controlável é sempre preferível a uma incontrolável. No momento em que as bombas americanas começam a cair em solo iraniano, a população para de protestar contra o seu próprio governo e começa a defender sua terra natal contra um invasor estrangeiro, que é exatamente o que os seres humanos têm feito em todos os países, em todos os séculos, quando atacados. Os líderes do Irã entenderam e estavam se preparando exatamente para esse momento há 2 décadas. O cálculo de Israel era diferente, mas igualmente frio. Em junho de 2025, eclodiu a Guerra dos 12 de Israel. Atacou as instalações nucleares iranianas e o que os planejadores estratégicos israelenses queriam em seguida era um conflito prolongado que drenaria o Irã e os Estados Unidos simultaneamente. Uma América exausta e um Irã quebrado deixam um vácuo de poder regional e Israel o preenche. A cada mês adicional, os Estados Unidos permanecem atolados no Irã. É mais um mês em que Israel opera sem um contrapeso regional sério. E é por isso que Israel tinha todos os motivos para empurrar os Estados Unidos o mais fundo possível nessa guerra. Trump é a parte mais complicada desse quadro. Compare-o, como já fiz antes, ao presidente Zelensky da Ucrânia. Ambos os homens operam principalmente por meio da mídia e do espetáculo. E priorizam a aparência de um conflito em vez do que ele realmente alcança no terreno. Trump precisava dessa guerra para se apresentar diante do povo americano e dizer que destruiu o programa nuclear do Irã. Ele fez o que nenhum presidente anterior conseguiu fazer. A guerra e o teatro político daquele momento eram o ponto principal. Mas aqui está o que torna a sua posição genuinamente perigosa para todos os outros. Mesmo a guerra fracassada o beneficia. Uma guerra que vai mal dá Trump o pretexto para declarar emergências, pressionar por mais autoridade e argumentar que as instituições ao seu redor falharam e que somente ele pode consertar menos laços. Tanto a guerra que vai bem quanto a que vai mal produzem resultados políticos que ele pode usar, o que significa que nem resultado provavelmente o fará recuar. Quando 3 atores diferentes, com 3 motivos diferentes, querem que o mesmo evento ocorra, esse evento tende a acontecer. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançam ataques coordenados contra o Irã. A operação americana chamada Epic Fury, a campanha israelense chamada Roaring Lion e a guerra que previnha uma sala de aula em Pequim reais. A geografia não se importa com porta-aviões? E entender o terreno do Irã é a coisa mais importante que você pode fazer para entender por essa guerra termina mal para os Estados Unidos. Imagine um mapa. O Irã é uma fortaleza nas montanhas, cordilheira após cordilheira. E dentro dessas montanhas você pode esconder bases de foguetes, locais de lançamento de drones e baterias, de mísseis e depósitos de suprimentos, de maneiras que os tornam quase impossíveis de localizar e destruir do ar. A capacidade militar dispersa por uma cordilheira inteira não desaparece quando você bombardeia uma capital ou mata um líder supremo. Ela continua operando em 100 encostas diferentes. Você ainda não atingiu e pode nunca atingir. Nada disso aconteceu por acidente. 2 décadas de preparação deliberada foram dedicadas à construção dessa capacidade defensiva distribuída. E cada batalha por procuração que o Irã travou por meio
do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis no Iêmen e das milícias xiitas no Iraque serviu como ensaio para esse confronto exato. O Irã simulou uma guerra de 12 dias especificamente para praticar contra-táticas americanas e israelenses. Então a guerra real veio e eles estavam prontos para ela. Esses não são amadores improvisadores. São pessoas que passaram 20 anos estudando um oponente em preparação para uma única partida. Agora considere o que os Estados Unidos precisam fazer para realmente vencer esta guerra. Tropas terrestres são o único caminho para uma vitória decisiva. E tropas terrestres requerem linhas de suprimento, logística, capacidade de concentrar forças de uma maneira de entrar e sair. Vencer uma guerra requer 3 coisas: evitar o cerco, concentrar suas forças e proteger suas linhas de suprimento. O terreno montanhoso do Irã inviabiliza invasão por exército praticamente impossível, e os militares iranianos passaram 2 décadas projetando sua defesa especificamente para criar essa impossibilidade. Os militares americanos não foram construídos para isso. Eles foram construídos para a Guerra Fria, o que significa que foram construídos para espetáculo e dissuasão, em vez de atrito contínuo contra um inimigo disperso em terreno difícil. A doutrina militar da Guerra Fria produziu sistemas de armas projetados para impressionar e aterrorizar a União Soviética. Sistemas que são caros, visualmente impressionantes e não adequados para uma guerra desgastante contra um país usando drones de US $50 mil. O Irã produz um drone chamado Shahed. Cada um custa entre US $35 mil e US $50 mil, pequeno o suficiente para ser carregado em um caminhão e lançado de qualquer lugar do país, com um estoque de 80 mil unidades e uma taxa de produção de aproximadamente 500 por dia. Os sistemas de defesa americanos usados contra esses drones custam cerca de $1 milhão por míssil interceptador, e um único drone que se aproxima geralmente requer 2 ou 3 tiros para ser derrubado. A essa taxa de câmbio é que você queima de 2 a 3 milhões neutralizando algo que custa 50 mil. E você faz isso milhares de vezes até que suas munições acabem antes dos drones do Irã. Essa assimetria não é um bug na estratégia do Irã, é a estratégia inteira. Passe 20 anos identificando exatamente onde o caro sistema americano falha sob pressão barata e sustentada. Então aplique essa pressão em escala. Os Estados Unidos, por sua vez, sabem dessa ameaça de drones há anos, viram como ela solava na guerra Rússia-Ucrânia e mesmo assim entraram nesse conflito sem uma solução porque as burocracias militares não reformulam suas doutrinas rapidamente. E as pessoas que tomam decisões orçamentárias ainda acreditam nos sistemas que foram construídos para assustar os soviéticos com 20 milhas de largura em seu ponto mais estreito, o Estreito de Hormuz. É o ponto de estrangulamento mais importante do planeta, e o Irã controla sua costa norte. Em 2024, uma média de 20 milhões de barris de petróleo passaram por esse estreito todos os dias, representando cerca de 20% de todo o petróleo consumido globalmente. Adicione a isso cerca de 25% do comércio mundial de petróleo por via marítima e 20% do gás natural liquefeito global, e você começará a entender por que fechar o estreito não é uma tática militar. É uma arma direcionada diretamente à economia global. Para efeito de comparação, o embargo árabe do petróleo da década de 1970 removeu aproximadamente 4 milhões de barris por dia dos mercados globais, de 7% do consumo na época, e produziu um caos econômico do qual os americanos de certa idade se lembram claramente, longas filas de gasolina, inflação, recessão, o fechamento do estreito ameaça remover 5 vezes esse volume. Os países mais dependentes do tráfego direto não são americanos, são americanos. A China recebia 40% do seu petróleo por esse corredor. A Índia, cerca de 60%. O Japão, aproximadamente 75%. E juntos esses 4 países, China, Índia, Japão e Coreia do Sul, foram responsáveis por 69% de todos os fluxos de petróleo bruto do Hormuz Macro. O primeiro-ministro do Japão disse publicamente que se o estreito fechar, seu país ficará sem petróleo em 8 ou 9 meses e a economia japonesa entrar em colapso. O fechamento não prejudica apenas os Estados Unidos, ele desestabiliza o fornecimento de energia de toda a economia asiática, criando uma pressão em cascata sobre todos os governos do mundo para encontrar uma saída para este conflito. O Irã passou décadas construindo as ferramentas para impor esse fechamento. Estima-se que haja minas navais de reserva árabe. Lançadores de mísseis de cruzeiro, antinafeu e hidronaves ocupam as ilhas. O Irã controla dentro e ao redor do estreito. Grande Tom, Pequeno Tom,
Abu Musa, Lark, Kesh e Hormuz, dando às forças iranianas a capacidade de ameaçar qualquer navio que tente transitar. As rotas de desvio do oleoduto existentes podem lidar com cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia, não deixando nenhuma alternativa realista para os outros 17 milhões. O gás natural liquefeito deve ser transportado por navio. Sem exceção, o que aconteceu desde os ataques de 28 de fevereiro confirma os danos econômicos. Houve diversas vezes alta no preço do petróleo, ultrapassando US $100 o barril em comparação com cerca de US $67 antes do conflito. As forças iranianas realizaram 21 ataques confirmados a navios mercantes em 2 semanas após o início da guerra. O tráfego de petroleiros caiu aproximadamente 70%, com mais de 150 navios ancorados fora do estreito em vez de trânsito de risco. Prêmios de seguro contra a guerra, que eram 0,125% antes, saltaram 4 a 6 vezes em poucos dias. E a Qatar Energy, a maior produtora mundial de LG Technologies, declarou medidas de força, retirando cerca de 20% do fornecimento global de LG do mercado em um anúncio. A resposta americana a tudo isso foi pedir aos aliados que enviassem navios de guerra para proteger o estreito. E vale a pena acompanhar o que aconteceu a seguir. A Austrália recusou, a Alemanha recusou, Grécia, Itália, Japão e Reino Unido todos recusaram. 6 dos parceiros mais próximos dos Estados Unidos, países que estiveram presentes em todos os grandes conflitos dos últimos 80 anos, analisaram a situação e disseram não. Todo estudante de história militar sabe que guerras de atrito são vencidas de baixo para cima, não de baixo para cima para baixo. A base de qualquer pirâmide militar funcional são os soldados. É um recurso mais acessível e versátil que você tem, aplicável em qualquer lugar, adaptável a qualquer situação e útil para controlar um território. O topo da pirâmide é o poder aéreo, cara, e é espetacular, mas incapaz de governar uma única vila ou defender uma única estrada, ou a pirâmide militar dos Estados Unidos está de cabeça para baixo. Décadas de gastos e doutrina da Guerra Fria colocaram o poder aéreo no topo e minimizaram as tropas terrestres, porque a Guerra Fria nunca foi realmente uma guerra. Foi uma performance, um ato contínuo de intimidação projetado para fazer a União Soviética acreditar que o poder americano era irresistível. Esses sistemas de armas foram construídos para impressionar, não para vencer uma guerra de atrito que durou anos contra um inimigo disperso nas montanhas. Em 28 de fevereiro de 2026, o choque e o pavor chegaram, como anunciado. Os Estados Unidos e Israel mataram o líder supremo Ali Khamenei. Eles destruíram o que autoridades israelenses descreveram como uma instalação subterrânea de armas nucleares. Os ataques atingiram a sede do Conselho Supremo de Segurança Nacional, o edifício do Conselho de Discernimento de Conveniência e infraestrutura de comando crítica em todo o Teherã. Autoridades americanas e israelenses anunciaram um enorme sucesso. E Trump declarou publicamente que o Irã não tinha marinha, força aérea, detecção aérea ou radar remanescente após os ataques. E o Irã fechou o Estreito de Hormuz de qualquer maneira, porque os iranianos já haviam construído uma estrutura de comando que não precisa de um chefe central. Sendo que cada região possui suas próprias ordens, sua estratégia e a capacidade de operar independentemente. Decapitação. A doutrina de cortar a cabeça para largar o corpo desmorona contra um exército que passou 20 anos se projetando especificamente para continuar lutando após a decapitação. Matar Khamenei não parou a guerra. Da perspectiva religiosa xiita compartilhada pelos combatentes do Irã, o martírio não é uma derrota, é um sacrifício galvanizador, um chamado para um maior comprometimento, uma intensificação da obrigação de continuar. É aqui que a escolha que os Estados Unidos enfrentam se torna a questão central de todo esse conflito. É uma guerra aérea dolorosa e cara, mas é reversível. Os Estados Unidos podem bombardear por meses, absorver os custos econômicos e políticos e, eventualmente, declarar alguma versão de vitória antes de recuar. A dose é prejudicial, constrangedora a longo prazo, mas possível de sobreviver. Uma invasão terrestre é diferente em não apenas em grau. Comprometer forças terrestres em terreno montanhoso iraniano significa comprometer-se com 5 a 10 anos de linhas de suprimento de combate sustentadas que as forças iranianas prepararam especificamente para os riscos de cerco que o terreno foi projetado para criar e uma população mobilizada por obrigação religiosa para lutar indefinidamente. Isso exigiria um recrutamento nacional, enviando homens americanos de apenas 18 anos para uma guerra sem saída clara contra o inimigo que vem se preparando para sua chegada há 20 anos.
A análise de Joe Thunderberg, publicada no Small Wars Journal, foi clara. Os Estados Unidos estão conduzindo esta guerra apenas com força militar, enquanto o Irã está usando todos os 5 e nacional simultaneamente. E essa diferença converte o sucesso militar tático em fracasso estratégico. Antes do primeiro ataque, a Agência Internacional de Energia Atômica documentou o programa nuclear do Irã com detalhes inquietantes. Em maio de 2025, o Irã havia enriquecido urânio a 60% de pureza e possui 48,6 kg de mato, com um grau de enriquecimento de 90%, o suficiente para 4 a 5 ogivas nucleares se o enriquecimento para grau de arma for concluído. Nenhum outro estado sem armas nucleares na Terra havia atingido esse nível. E a IAEA declarou formalmente o Irã em violação material de suas obrigações do Tratado de Não Proliferação, em 12 de junho de 2025, depois que os ataques israelenses às instalações nucleares já haviam começado. Desde esses ataques, a IAEA não conseguiu conduzir verificações em campo dentro do Irã. O status atual do programa nuclear quanto material resta quais níveis de enriquecimento. Existem, a produção continua genuinamente desconhecido. Essa incerteza é em si uma forma de dissuasão, e o Irã sabe disso. O que precedeu a guerra é igualmente revelador. O governo Trump conduziu negociações com o Irã antes de lançar os ataques, exigindo enriquecimento zero e não oferecendo nada em troca. Sem alívio de sanções, sem concessões econômicas, nada. Vistas à distância, essas negociações parecem menos uma tentativa genuína de chegar a um acordo e a construção de uma justificativa pública para uma decisão que já havia sido tomada. Diplomacia como teatro, não diplomacia como objetivo. A guerra em si foi lançada sem aprovação do Congresso, sem debate público e contra clara oposição pública. Em opinião de um analista, a atitude foi inconstitucional, imprudente e um desrespeito à promessa de priorizar os interesses americanos. Nenhuma autorização do legislativo serve com o povo americano. Apenas a decisão e depois as bombas. E as bombas e o custody. E o em 1,5 bilhão de dólares por dia que todo americano está arcando agora. 3 variáveis podem levar esse conflito prejudicial genuinamente catastrófico e cada uma delas merece ser analisada diretamente. A primeira são as tropas terrestres. Uma invasão terrestre do Irã lançada após ataques aéreos fracassados em acabar com o conflito representaria um ponto sem volta, Com suprimentos cortados e forças cercadas, o terreno montanhoso iraniano é perfeito para este confronto. O conceito xiita de martírio, transformando cada baixa em uma ferramenta de recrutamento para o outro lado. Homens de apenas 18 anos seriam recrutados para lutar em condições em que o terreno, a doutrina e 2 décadas de preparação iraniana favoreceriam o defensor. O Vietnã se multiplicou por um fator que os Estados Unidos não vivenciaram em memória viva: montanhas em vez de selva contra uma força que estuda táticas americanas desde a década de 1980. A segunda variável é a escalada nuclear. As tropas terrestres ficarem encurraladas se as baixas aumentarem sem saída. A pressão para ameaçar com armas nucleares se torna real. E aqui que a teoria dos jogos produz um resultado que surpreendeu muitas pessoas quando expôs pela primeira vez. O ator mais provável de impedir o uso nuclear americano é a Rússia. Putin, diante de um cenário em que armas nucleares apareçam no Oriente Médio, quase certamente declararia uma linha vermelha. Qualquer nação que implante armas nucleares na região enfrenta retaliação russa, e essa declaração dá a Trump a saída de que ele precisa. Ele pode dizer que não pode usar armas nucleares porque Putin responderá e todos recuarão. Um ultimato russo salva a situação. Isso soa estranho, mas a estrutura de incentivos leva até lá. E resultados que parecem estranhos são o que a teoria dos jogos defende. A terceira variável é a Mesquita Al-Aqsa em Jerusalém. Facções religiosas radicais em Israel há muito buscam afirmar o controle sobre ou destruir um dos locais mais sagrados do Islã. E se isso acontecesse durante uma guerra já enquadrada em termos religiosos, a resposta não viria apenas do Irã ou do mundo xiita. A obrigação de responder se isso estenderia a 2 bilhões de muçulmanos em todo o mundo, sunitas e xiitas, e nenhuma quantidade de poder militar americano é dimensionada para um conflito dessa magnitude. Esse cenário continua sendo possível, e em uma guerra tão volátil com tantos atores,
possível, não é o mesmo que improvável. 19 dias após o início deste conflito, até hoje a lacuna entre a narrativa oficial americana e a realidade observável já se tornou difícil de ser preenchida. Trump anunciou que o Irã não tem marinha, força aérea, sistemas de detecção ou radar. O Estreito de Hormuz permaneceu fechado. As forças iranianas continuaram atacando navios mercantes. 6 grandes aliados recuaram em enviar navios. O petróleo permaneceu acima de US $100. Essa lacuna entre a vitória anunciada e a continuação da guerra não é um problema de comunicação. É a assinatura estrutural de um conflito que o poder aéreo sozinho pode acabar maltratado, mas não quebrado. Essa frase vem da avaliação de Simpson Sente sobre onde o Irã vai parar depois desse conflito, e a história sugere que eles estão certos. O regime que sobreviver será mais endurecido, não mais aberto. A população forçada a defender sua pátria carregará essa experiência por gerações, e isso não produzirá maior afeição pela influência americana na região. A credibilidade americana com aliados que já abandonaram esta guerra não se recuperará rapidamente e o custo diário de US $1,5 bilhão se acumula de maneiras que não param simplesmente quando o tiroteio finalmente diminui. A arquitetura do dólar petrolífero, que sustenta o poder econômico americano desde a década de 1970, depende das receitas do petróleo do Golfo fluindo para os mercados financeiros americanos e os países do GCC, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, cuja estabilidade o Irã está trabalhando ativamente para minar, vem investindo suas receitas do petróleo nos mercados americanos em um ritmo acelerado há anos. Se esses países estabilizarem esse investimento e com ele vai um pilar do sistema financeiro americano, o Irã não precisa derrotar os militares americanos para vencer esta guerra. Fechar o estreito, desestabilizar as economias do Golfo e levar os Estados Unidos a uma guerra terrestre não é possível. Sustentar a situação sem vencer uma única batalha convencional e a formação abrange ambos os lados dessa divisão. Nasci em Guangdong, fui criado em Toronto, estudei em Yale e lecionei em Pequim por anos. Wisser veio dos Estados Unidos de fora e de dentro. E o que sei sobre o povo americano é que eles já passaram por exatamente esse tipo de momento antes. O Golfo de Tonkin, as armas de destruição em massa no Iraque, a guerra que terminaria rapidamente e se pagaria. O padrão de uma instituição que decide um curso de ação e depois constrói a justificativa não é novo. E aqueles que têm idade suficiente para ter vivido várias iterações sabem exatamente como é quando a história oficial e a verdade começam a divergir. Tudo isso não quer dizer que o Irã esteja certo e a América errada. A geografia não tem moralidade. A armadilha funciona independentemente de quem é moralmente correto e de qual seja a geografia, a economia, a incompatibilidade da doutrina militar, o isolamento aliado à profundidade da preparação iraniana e a convergência de incentivos, tudo isso diz que é a mesma coisa. Isso foi uma armadilha. Os Estados Unidos caíram nela. O custo dessa decisão será pago ao longo de anos, não de semanas. Ensinar história há tanto tempo faz algo com seu pensamento que nada mais reproduz. Torna muito difícil surpreender você, porque você já viu a forma disso antes, muitas vezes, em diferentes idiomas e diferentes séculos, e os finais convergem de maneiras desconfortáveis de contemplar. Grandes potências tendem demais. Elas confundem domínio militar com a capacidade de impor sua vontade a uma população determinada. Elas confundem campanhas aéreas vencedoras com guerras vencedoras. Não tem no mais que o poder negarem sem um povo lutando por sua terra natal contra um invasor estrangeiro, absorver perdas que destruiriam um exército lutando por objetivos estratégicos abstratos a 16 mil quilômetros de casa. O Império Ateniense invadiu a Sicília em 415 a.C., com o exército mais poderoso do mundo mediterrâneo, e toda a sua força expedicionária foi destruída, não derrotada. E Atenas nunca se recuperou. Napoleão entendia o território russo na teoria e descobriu na prática que teoria e fevereiro são duas coisas diferentes. Os britânicos lutaram 3 guerras separadas no Afeganistão. A União Soviética lutou uma, e o custo disso acelerou o colapso de todo o projeto soviético. Os Estados Unidos lutaram no Vietnã
por uma década, a um custo humano e financeiro enorme, e o resultado que a guerra deveria evitar aconteceu. Os Estados Unidos foram para o Afeganistão, ficaram por 20 anos e saíram sem mudar nada. O Iraque foi para o Afeganistão e ficou por 20 anos. E ataque mesmo sem mudar nada, custou trilhões, desestabilizou uma região inteira e produziu nenhum resultado duradouro que justificasse o investimento. Cada um desses conflitos teve a mesma assinatura em seus estágios iniciais: força inicial avassaladora, sucessos táticos iniciais, anúncios oficiais de progresso e um inimigo que continuou lutando de qualquer maneira, porque as condições estruturais favoreciam o defensor. Um termo grego antigo descrevia a causa da repetição de erros por parte de grandes potências. Arrogância? Não arrogância comum, mas o tipo específico que convence você de que as regras normais não se aplicam mais a você, que seu poder tão total que a realidade se remodelará em torno de suas decisões. Essa crença de que você é um deus, e eu disse isso naquela sala de aula em Pequim em 29 de maio de 2024, e as palavras ainda se aplicam. Eles achavam que eram deuses, mas você não é Deus. E se você pensa que é, você se mete em muitos problemas. Hoje, o Estreito de Hormuz está fechado, o petróleo está acima de $100 o barril. 6 aliados se recusaram a participar. O Irã ainda está lutando. A guerra consome $1,5 bilhão todos os dias. A questão das tropas terrestres permanece sem resposta. E essa questão é a dobradiça em torno da qual tudo gira. Este não é o fim da história. Está mais perto do início de um capítulo muito longo e muito custoso. E como ele terminará, dependerá de escolhas que ninguém ainda se dispôs a fazer. A história nos dá o mapa. E o mapa diz: já estivemos aqui antes e sabemos para onde a estrada leva o. Meu trabalho é continuar dizendo a vocês o que vejo, não o que alguém quer ouvir. Alguém tem que dizer isso em voz alta. Obrigado por assistir.